Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, dizem que isso acontece muito com as mulheres, ou só com as mulheres, mas não é não, acontece com os homens também. Às vezes você fica na sua casa assim, com toda a arrumação que ela já tenha, mas você fica às vezes andando e pensando uma coisinha para colocar assim, um quadro, aqui pegaria bem um quadro nessa parede, ali em cima daquele móvel pegaria bem um objeto qualquer, uma fotografia. Sabia que tem gente que faz isso com a cidade, passeando na cidade, ou em casa mesmo pensando. Fica pensando como colocar coisas na cidade, intervir na cidade, e a gente passa e vê, às vezes não sabe nem quem é o autor. Isso acontece com muitos artistas, entre eles o Wilson Figueiredo, artista plástico, escultor, que você não conhece, mas que conhece muita coisa dele certamente pela cidade. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui, obrigado por você ter atendido nosso convite. Parabéns pelo trabalho que você, junto com outros, exerce nessa cidade. Agora, está aqui e vamos começar pelo que está à vista, né? Uma das mais conhecidas é essa aqui, deixa eu pegar, a miniatura, né? Como é que chama mesmo? Maquete, protótipo, né? Protótipo. Como é que chama ela? É o Cavaleiro Alado. O Cavaleiro Alado. É. Veja bem, Wilson, uma curiosidade que a gente tem, aí você vai falar de todas elas, porque o pintor, né, a gente imagina logo, não, é a questão da tinta. Sim. Como é que trabalha essas coisas? Às vezes me dá curiosidade, quando chego diante de o Cavaleiro Alado, por exemplo, lá, perto do Centro de Tecnologia, Sim. como é que o cara arruma esse material, pensa esse material e monta isso? Como é? Bom, o contato, né, no caso aqui desse Cavaleiro Alado, foi um edital público, que foi o primeiro festival que homenageava o Jackson Ribeiro, famoso autor daquela obra Porteiro do Inferno, que também está em frente à universidade. Uhum. E me inscrevi com esse edital e com vários artistas aqui da capital, eu fui um dos premiados, no caso. Uhum. E depois houve outro tipo sorteio para saber onde seria colocado. E você veja o destino como é interessante. Eu sempre admirei muito a obra de Jackson Ribeiro. E nesse edital, fui sorteado lá, fui classificado, premiado. E por escolha, também por sorteio, coincidiu minha obra ficar na mesma avenida do homenageado, o Jackson Ribeiro. E foi. Isso foi um espetáculo. E depois de passar por essa comissão, e quando voltou para mim, para a execução, aí isso aí é todo executado em chapas de ferro, né? De 8 milímetros. E a gente tem um processo muito forte na hora do corte, né? E isso tem que ser feito num local tipo oficina, tipo serralharia, uma coisa assim, para o ambiente ser muito ruído, né? Uhum. Tudo isso a gente tem que pensar no local que vai executar. E em seguida é determinado o dia, principalmente quando ela é pública, para que haja uma certa interatividade da população, as pessoas vão se aproximar. E quando a gente vai instalar, meu amigo, quando o guindaste vai descendo para que coincida os parafusos que estão esperando, dá um frio na barriga para ver se tudo deu certo e a gente fica... É uma realização, é muita emoção na hora lá. E cada obra existe esse tipo de coisa, nesse momento da instalação. E a gente está sempre procurando, quando no caso, convidado para uma dessas obras, a gente procura fazer, sempre aprendendo cada vez mais, aprimorando, porque a exigência de uma vez que se trata de uma obra pública, então a gente vai lidar com o universo de cada um tem sua maneira de olhar, de gostar, de ver, sua leitura. Esse é o lado, Wilson, esse é o lado escultor, né? É o lado escultor. Escultor. Exatamente. Veja bem, como é que desenvolve isso? Como você... a gente vai falar de outras obras tuas. Agora, primeiro, vamos ver assim, porque muita gente... Como é que o camarada aprende a fazer isso? Até uma pessoa que
que está começando a fazer coisas parecidas em casa e às vezes não saber bem o que está fazendo. Às vezes está fazendo uma arte e não tem domínio do que está fazendo, né? Como é que desenvolve esse conhecimento para fazer isso? Porque cada escultor, o trabalho é um campo largo, muito vasto, né? Essa tua, digamos assim, essa tua inspiração, trabalhar com essas coisas, com esses materiais, isso tem um ensinamento ou é intuitivo? Bom, existe primeiro que a arte a gente tem que trazer na veia, como se diz, né? Sei. Aí, de acordo com as oportunidades da vida e a vontade de querer fazer aquela coisa, vai surgindo, vai evoluindo, né? Vai brotando na imaginação. E quando a gente se propõe a abraçar a questão da arte, você tem que ter aquela questão do amor, aquilo que você faz. Às vezes nem lucro existe, no sentido financeiro. Mas existe aquela coisa, a valorização de cada obra é a sua própria realização. A gente se sente muito gratificado. E para desenvolver, você não faz aleatoriamente cada obra dessa aqui. É uma pesquisa, é uma coisa que você, entre um rascunho e outro, é a vontade de querer agradar a si primeiro. Depois saber que tem o respeito das pessoas que vão observar aquilo ali. Então a gente tem que fazer, no caso do Cavaleiro Alado, de acordo com a exigência do edital, que pedia que tinha que ser alguma coisa finalizada com o popular, que as pessoas passassem e com aquela peça agregada ao público, ao logrador público, viesse a remeter a alguma coisa que tornasse uma coisa que é popular. Bom, nesse caso eu fui, como artista, como diz o poeta, o artista tem essa liberdade de louco mesmo, e eu viajei, fui lá nos Templários, no século XVI, e me vi com os Templários. Como todos sabem, havia aquela questão de andava em duplas, aquela coisa, lá pelos impérios, e levando notícia de um lugar para outro. E por isso que Cavaleiro Alado tem essas duas torres mostrando aquela coisa do paralelo dos Templários. Aí, nessa viagem, voltei através do século, por isso que é alado, e voltei ao nosso cavalo marinho, que é o nosso folclore. Sei. Tem essa figura de um cavalo. Então, nesse momento aqui que eu passo dessa minha pesquisa, passei a mostrar que dessa viagem que eu fiz, imaginária, eu cheguei ao nosso popular, Sei. atendendo o edital. E como é que fica o artista, no caso, por exemplo, porque o artista faz a coisa e às vezes uma pessoa interpreta completamente diferente, né? Que isso é livre, né? Exatamente. É como um quadro, a gente olha para um quadro, o artista quis dizer uma coisa, mas eu entendi outra e fica por isso mesmo. Existe realmente isso aí. Há uma democracia, a leitura, tanto que muitas vezes a gente nem intitula aquela obra. E deixa, principalmente porque tem o figurativo, que você vai ver, tem a forma desse cavalo, mas essa questão da torre que eu falei, já entra no imaginário, quer dizer, já passa a ser um abstrato para quem não conhece a história, a explicativa. Aí tem sua própria leitura, né? Cada um passa e vê alguma coisa. Essa aqui que a gente falou do Centro de Tecnologia, né? Mas onde tem, relaciona aí onde tem as outras? Eu tenho, graças a Deus, e tenho, não sei se é sorte ou é... Para que as pessoas fiquem sabendo. Eu passei várias vezes por isso, não sabia que era sua, por exemplo, né? Pois é, Admilson. Tem uma que é também num local muito estratégico para visualização, que é ali em frente a PB Tour, o centro turístico lá em Tambaú. Ele tem eu tenho uma escultura de 3,35 metros de altura, que é justamente o bem do mar. Ele tem a figura, e é muito fácil da leitura, porque é um figurativo, que é um casal. O bem do mar, por quê? Fica de frente àquele setor ali do mercado de peixe, né? Que era o mercado de peixe. Mercado de peixe. Então, ele fica ali uma homenagem ao pescador, que é relacionar
muito ao mar. O bem do mar porque o mar devolvendo nesse encontro, o casal, ele está com o braço erguido e puxando e segurando os peixes. E a mulher no abraço, recebendo seu companheiro sentimentalmente, por isso que o mar está devolvendo aquilo que é bem para o Também casal. muito bacana. Então fica lá, o bem do mar fica em frente ao centro. Mais outra também marcante na cidade. O marcante que eu considero tem ali flor de cactus, que é a forma... Flor de cacto eu também já vi, mas fica ali em frente ao Sesc, no hotel, no centro turístico do Hotel Sesc, ali em Cabo Branco. Ah, sim, na praia do Cabo Branco. Na praia de Cabo Branco. Então ele tem 2,60 de altura e é uma obra que eu muito me realizei porque... Mas é como, como que um beija-flor. O beija-flor no cactus, tudo é possível para o artista? É possível porque o cacto tem sua flor. Sim. Né? Além dos espinhos que o protegem, né? Que inclusive quando eu concebi aquela escultura, você vê como são as coisas. Exigia que tivesse alguma coisa relacionada à região, certo? Foi o arquiteto, me orientou. Aí foi, bom, a região que, como o Sesc é hotel, que abriga, que hospeda gente de todo o Nordeste, que vem do sertão, do interior, como os que vêm de outras capitais. Aí eu pensei o quê? Nordeste é cacto. O cacto e aqui no litoral, aqui para João Pessoa, é uma referência ao nosso farol, que foi elusivo, foi uma criação do arquiteto, que ele trouxe a imagem, não sei se você está sabendo, que ele representa o nosso agave, o nosso sisal. Não tinha feito essa referência, não. Aquela figura do farol foi uma homenagem à nossa produção da época do sisal. Tem aqueles espinhos grandes, aquelas folhas grandes, aqueles três, né? É uma referência, isso aí, o sisal. Bom, essa é do flor de cactus. Trouxe o cacto, ele tem uma forma estilizada, com os espinhos. São 3 também que remete àquela figura do farol. Do farol, E como se trata do cacto, que ele tem sua flor grande, aí eu trouxe a presença do beija-flor no sentido de proliferação, juntando o interior do Nordeste, que é no caso da Paraíba, o nosso do interior com o litoral, através da sua beija-flor, que é comum a toda a região, seja sertão, seja... E ficou interessante assim, porque o cacto, ele é desenhado ou esculturado como ele fez, de uma maneira assim muito... que a gente chamaria moderna, né? Sim, é uma moderna, concepção... do corte moderno, né? Aí, a gente percebe que é o cacto, mas ele tem o corte diferente, o corte moderno. Exatamente. Né? É uma leitura que se faz, apesar de ter o título Flor de Cacto, já está para facilitar aqui, para deduzir que aquele é um cacto, mas a flor, ela em si já vem trazendo o observador com a presença do beija-flor, que vai na flor direto do beija-flor. Então, tudo isso, nesse contexto, se imagina, não precisa nem saber que é flor do cacto. Vai deduzindo pela flor, pela estilização dos espinhos. Agora, uma curiosidade. O artista também faz para provocar, porque, por exemplo, tem uma história de um artista que é muito conhecida no mundo inteiro, que é Michel Duchamp, o francês, né? Do vaso sanitário. Que ele é convocado uma exposição internacional, muitos intelectuais se interessam, e o cara chega lá com uma privada. Quer dizer, como se fosse uma provocação, mas quer queira, quer não, acabou sendo a badalação da exposição. O artista também joga com provocação, porque, por exemplo, esse seu trabalho, o Cavalo Alado, na mistura da política, na arenga da política do povo, acabou muita gente sem nem conhecer a obra, nem o autor, nem nada, mas somente por conta de questão política, chamado de Cavalo do Cão, foi a maior polêmica na rádio. E não só com ele, com outras obras, Sim. Só porque tinha sido no período do Ricardo e quem não gostava ficava gritando. O artista também provoca, mas você só vai responder isso depois do nosso intervalo. Até já.
A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente, presença desta vez do artista plástico e escultor Wilson Figueiredo. Eu tinha feito uma provocação no final do primeiro bloco. O artista às vezes vê sua obra sendo até criticada, galhofada e tal, por adversários, inimigos, pessoas que não entendem. O artista também provoca, às vezes. Olha, acontece a provocação no sentido de mostrar alguma coisa. Sim. Mas o que aconteceu com as obras do período político, que tiveram várias distorção nos títulos, na leitura, mas essa provocação não foi proposital. E sim, aconteceu essa questão política, algumas para provocar os adversários políticos. Exato. Então, usou a obra de arte como uma arma para provocar esse tipo de coisa. É. Então, houve até quem achasse... Inclusive, foi tão forte essa presença dessa questão que eu testemunhei um fato que foi terrível para a nossa cultura, né? Que houve seguidores de certos políticos, no caso, que partiu para demolir mesmo, com marreta e tudo. Foi. Uma das obras, porque não foi só essa minha, que é Cavaleiro Alado, e de repente passou a ter o apelido de Cavalo do Cão. Tá? Então, teve um colega meu que se não estivesse presente lá, na hora lá, ele abriu os braços pedindo para partidário. E foram lá para quebrar mesmo aquela coisa. Sim. Foi um caso seríssimo, quer dizer, foi muito agravante. Mas isso teve um lado positivo. Porque enquanto mostrava que a minha obra estava viva, provocando alguma coisa, seja negativo no sentido cultural, mas só entre eles, quem estava sendo provocado, um contra o outro. Em termos de cultura, eu achei interessante porque meses depois eu tive na cidade de São José de Piranhas, né? E foi uma coisa, quando eu cheguei lá, me apresentava, pronto, esse aqui é o autor daquela obra que houve por questão política. Aí um certo amigo lá, que surgiu lá, aí foi mostrar na praça lá, no dia da eleição, parecia um tapete daqueles folders com a questão da obra. E então a cidade passou a conhecer minha obra nesse sentido, assim. Nessas circunstâncias. Mas ela estava lá. Agora, negativo porque foi muito ruim para a nossa cultura, né? Lá fora, fora os partidários aqui, e quem via a utilização das obras de arte ser usada uma coisa tão pejorativa, tão negativa, isso não foi bom para a nossa cultura aqui. Com certeza. Mas para nós, os artistas, pelo menos eu acredito assim, teve esse lado, porque até hoje a gente está falando num momento como esse aqui, sobre a minha obra. Apesar do tempo passado. Então, nesse sentido, ela foi provocativa. Como Michel Duchamp, por isso que eu citei Michel Duchamp, né? Porque foi a provocação que ele fez que levou ele a ser falado até hoje. Né? Eu assisti uma palestra em Recife com Paulo Bruschi, muito famoso, um cara eu respeito bastante, e ele disse que na repressão, colegas dele estava sendo interrogado e ele presenciou isso aí. Quando a autoridade lá interrogou um colega dele, disse: o que é que você faz? Ele disse: sou artista plástico.
você faz aquelas coisas que faz ninguém sabe o que é? Aí ele disse, não, eu faço meu trabalho. Aí ele disse, então se eu botar ali um cocô ali no chão, ali no canto da parede, isso é uma obra de arte? Aí ele respondeu com muita autoridade, se o senhor botar lá, não é não, agora se eu botar é uma obra de arte. Eu achei isso interessantíssimo, é uma provocação no caso. E essa aí foi a altura, não foi da agressão. Da agressão, exatamente. Foi a altura da agressão com eu achei isso arte, muito interessante. Muita classe, com muita arte ele respondeu. Com muita arte e muita personalidade, muito caráter no caso. Poderia partir para agressão até, né? Pois é. Porque o cara julgou muito mal a obra, né? Seja lá como ela fosse. Agora, vamos falar em a gente está conversando, divagando muito às vezes, eu principalmente, sim. E a gente quer que você mostre aqui as outras. Fale um pouco dessas duas que estão aqui. Essa aí. Essa aqui, como a gente já falou aqui do Cavaleiro Alado, eu vou falar sobre essa aqui, a Cauã. Essa obra está instalada de frente ao Centro Cultural Ariano Suassuna, que é o anexo ao Tribunal de Contas, né, que foi construído em Jaguaribe. Aqui. Em Jaguaribe. Ele foi inaugurado aí, em dezembro do ano passado, né, 2014. E ela teve, como se tratava de homenagear o Ariano Suassuna, quando eu fui convidado, eu tive que desenvolver, pesquisar algo que viesse, nesse caso aqui, a Cauã, que é da literatura do próprio Ariano Suassuna, que quando fala na poesia... A fazenda, né? Só que naquele caso é a fazenda onde ele passou a infância, mas no caso o pássaro, a Cauã, justamente é alusivo ao pássaro do cantar triste, melancólico, que Luiz Gonzaga até tem uma música muito interessante sobre a Cauã. Então, essa Cauã foi, eu pesquisei e me baseei justamente da poesia que ele faz em relação ao pai dele, né? Quando se trata do sertão, aquela coisa do cantar triste, do Acauã, e isso veio da poesia dele. E foi aprovada em comissão, ela tem 5 metros de altura e está instalada em frente, no tribunal, no anexo do tribunal, que é o Centro Cultural Ariano Suassuna. E as pessoas, até para as pessoas que conhecem, lá ela é em que material precisamente? Pronto, ela foi desenvolvida, produzida sempre é o meu estilo. O mesmo material, chapas de ferro, varia entre 8 e 6 milímetros de espessura. E normalmente eu procuro usar o mínimo possível de solda elétrica no ferro para dar um teor, uma questão de um trabalho até masoquista não, mas é um trabalho de provocar que quanto mais difícil a arte, a execução na arte, eu acho que tem mais valor. Então ele é todo recortado, cada peça, e montado com parafusos. Isso é o que a pessoa pode ver em loco lá, esse tipo de... Certo. E esse outro aqui? Esse, como é o nome desse aqui? Esse é um trabalho que, inclusive, eu considero meu carro-chefe da arte. Foi quem me tornou conhecido aqui na cidade, no estado, e foi até o Rio, em Brasília, através de exposições. Então, esse é um arame que é um trabalho feito em arame galvanizado, e que é figurativo, que eu uso a pintura acrílica no fundo, mais para essa questão pelo fato de ser patoense, do sertão paraibano. E geralmente, nesse caso aqui, eu trouxe a imagem que é muito conhecido do cruzeiro que tem em frente no Complexo São Francisco. Como se tratava em homenagear a cidade, eu usei esse marco, o título dele é O Marco e o Tempo, porque eu faço a evolução do transporte, que é justamente da charrete, tração animal, o nosso dia de hoje, que é o veículo moderno, né? com vários cavalos de tração, de potência. Né? Um cavalo, vários cavalos. Vários cavalos. A mensagem é essa, né? A mensagem é essa. É a evolução do transporte. E a proposta dessa minha técnica, geralmente eu faço trago muita coisa da minha região, de Patos, e a proposta é justamente afastando esses 3 centímetros do suporte, o arame,
Porque quando a luz incide, você pode até ver que está... Né? Então, quando a luz incide no arame, no desenho, que é uma escultura, não deixa de ser uma escultura também de parede, quando a luz incide no arame, ele projeta uma sombra no suporte, na tela, que provoca uma leitura tridimensional. Tridimensional. De quem vê como foto, né? Como quadro. Exatamente. Né? Quando você... Quem está perto aqui como eu, não. A gente percebe claramente a separação do arame. Mas na internet, quando eu olhei, a gente tem essa sensação. É que é um bidimensional. Mas quando você tem condição de ver assim, aí nota de imediato essa Como diferença. é o nome desse aqui? Esse é o marco e o tempo. O marco e o tempo. E o tempo, porque o marco se refere... Esse é de quando? Quando você desenvolveu esse trabalho? Esse é de 2005, uma coisa assim. 2005, 2006. Sei. E você tem assim, você mesmo tem como carro-chefe. Eu confesso, olha, sem subestimar os outros, eu gostei mais do cacto, da flor de cacto. A flor do cacto, que é a escultura, né? É uma coisa bem... O arame, a técnica em arame. O arame é curioso como... Agora, como decoração, você... é mais um trabalho no sentido de decoração, de ambiente, né? Sei. Como você... eu nunca vi ninguém trabalhar essas coisas com arame, entendeu? Essa sua pergunta é muito importante para que a gente possa ter a oportunidade de dar essa explicação. O arame foi uma... Primeiro, falando, me aposentei com 48 anos, trabalhar para a Saelpa, e quando me aposentei, tinha que ter uma ocupação. Como está na veia a questão, a arte, né? Eu já trabalhava com desenho técnico, mas de vez em quando fazia um desenho artístico. Quando eu fui fazer veja só como é a coisa, eu fui fazer um curso de pintura, era até o curso arte visual com Marlene Almeida, isso em 2005. Então, quando eu cheguei lá, vou fazer pintura, me deparei com um quadro de gente como Flávio Tavares, com gente desse tipo assim, o Miguel dos Santos. Olhei os trabalhos do Fred Svenz, né? E muita gente boa. Eu disse, por que eu estou fazendo aqui? Tem que procurar outra técnica, outra coisa. Aí virou isso até hoje. Aí tive que descobrir essa técnica, E fez a diferença. Foi bom para a cidade estar aqui, os exemplos. Agora, infelizmente, a gente já está terminando o programa, Wilson. Mas você tem um tempinho aí para suas considerações finais, tá certo? Bom, eu tenho que registrar aqui que hoje eu sou um homem realizado. Não pretendia chegar até onde cheguei, num caso como esse aqui, numa cena como essa aqui. Então, eu humildemente lhe digo, eu estou realizado até esse instante. Pretendo cada vez mais procurar sempre melhorar na minha técnica e procuro fazer também com que as pessoas continuem me dê essa oportunidade, dessa sorte que eu estou tendo em apresentar meus trabalhos. Olha, você merece muito mais, até um programa mais espaçoso. Até o próximo programa.